meu Senhor, com autoridade, com unção, meu Senhor, com ousadia. Senhor, prepara o coração do teu povo, Senhor, para estar ouvindo a tua palavra nesta noite. Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Eita glória, aleluia. Depois eu falo o que eu tenho para falar. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Amém, meus irmãos? Amém. Samuel, capítulo 30, versículo de número 6. 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 6. Todos acharam? Amém. Diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrechá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Tome o seu assento. Obrigado, aleluia. Aleluia. Eu vou dar alguns avisos aqui, irmãos. Preste atenção, olha para cá. Se não é hora de conversar. Depois nós vamos adentrar na palavra. Amanhã, nós temos saída aí para os varões. Varões, cadê vocês? Só tem eu, pastor Luiz, pastor... Ih, rapaz, ó, pastor Edmundo, Jaco Luiz Carlos, nosso irmão Emerson, Levita Emerson. O Bruno lá ressuscitou. Aleluia. Podemos marcar aqui amanhã na porta da igreja, às 19 horas. Precisamos estar nessa saída, irmãos. É aqui na igreja do pastor Júnior, ou então nós nos encontramos lá na igreja do pastor Júnior às 19 horas. Melhor lá, né, pastor? Pastor Luiz, melhor lá? Na igreja do pastor Júnior às 19 horas. Os irmãos vamos estar lá na igreja do pastor Júnior. No sábado, irmãos, haverá um evangelismo na praça das igrejas daqui do conjunto. Será na Praça da Alegria, O pastor tem comentado comigo e eu estou anunciando para a igreja. Você que está disponível no sábado às 17 horas, Vai começar às 17 horas ali na Praça da Alegria. Onde é a Praça da Alegria? Ali na praça onde fica no centro da padaria, mercado. E domingo, presta atenção aqui, não tem EBD. E se você dá um glória aí, você já está andando. Domingo não tem EBD. Que alegria, né? Pode falar, que alegria. Não, essas irmãs que estão cantando aqui na frente aqui, é Lídia que botou só a cabeça dela, essas doideiras dela aí, ó. Glória a Deus por isso, Glória a Deus. Agora eu queria, irmãos, continuar aqui com os irmãos, pedir uma ajuda. Nós vamos pintar a porta da igreja ali, a fachada da igreja. Eu fui ver a tinta essa semana, a tinta custa R$230. Nós só temos R$120 lá. Eu pedi R$10 de cada um no domingo. Você que pode nos ajudar. Irmãos, eu não vi o nome do ministério lá não. Eu ia falar aqui o nome de cada um que doou. Irmão, R$10, por gentileza. R$2, R$10 aí para a gente comprar a tinta amanhã. A gente está pintando ali. Eu já arrumei a máquina de solda para a gente estar
mexendo na placa da igreja, então eu preciso de ajuda. Se você não pode me ajudar fisicamente, contribua com R$10 aí, para a gente estar comprando a tinta, para a gente estar pintando a igreja. Eu quero comprar essa tinta amanhã. Pastor, eu vou contribuir. Se você tem aí, eu vou pedir para você levantar o braço não, mas se você tem R$10, procure a diaconisa Michele, né? E você faça a sua doação para a gente estar comprando a tinta amanhã para estar pintando a igreja. Amém, igreja? Ih, rapaz, falou em dinheiro? Jesus! Irmão, sabe por que você que só vive em aperto não é abençoado? Porque você não abre a mão. Você não abre a mão. Primeiro, é infiel nos dízimos. Segundo, não oferta. Terceiro, você não se envolve em nada com finanças na igreja. Aí só vive em aperto, só vive passando dificuldade, porque você não contribui, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Então, se você quer receber algo do céu, abra a mão. Abra a mão para ofertar e para receber. Senão você não recebe nada. Aleluia. Amém? Mateus vai dar quanto? R$20. 20. Ministério 20 da Elizabeth. Dá um glória aí. Glória a Deus. Eu estava sentado ali e o Senhor falou comigo que quer levantar um grande exército. Eu creio. Mas você precisa se dispor Meu Deus. para esse grande exército. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Tem muita gente enrolada com as coisas dessa vida. Já comecei a pregar, tá, irmão? Tem muita gente enrolada com as coisas dessa vida e não consegue ouvir Deus falar. Olha para a igreja, irmão. Todo mundo está comprando bombom, ovo de Páscoa, coelhinho. A mesma coisa aconteceu um mês antes de fim de ano. No carnaval, as pessoas somem da igreja. Entra essa época de festa, parece que dá uma amnésia no povo de Deus, que some da igreja. Some da igreja. Aí depois voltam tudo torto, cheio de problemas, querendo oração, pedindo campanha na casa. Irmãos, aqui a nossa igreja não faz campanha na casa de ninguém. Vem para a igreja. Quer receber? Vem para a igreja. Campanha na casa de ninguém. A campanha na igreja. Faça campanha na igreja. Venha para a igreja. Venha orar. Por que você fica fraco? É porque você não lê Bíblia. Porque você não ora. Porque você não jejua. Deus te deu as armas espirituais. Por isso só vive caído, só vive reclamando, só vive murmurando. Nada acontece, só dificuldade. Por quê? Faça uma análise na vida, irmãos. Faça uma análise na vida. Aí quando chega na igreja, pensa que vai acontecer alguma coisa com uma varinha mágica. Abracadabra, vai acontecer. O abracadabra fica lá fora, irmão. Aqui é Jesus que faz o milagre acontecer. Tem pessoas que pensam que é Michelin, vai passar na parede. Isso não existe, irmão. Isso é ilusão. A veracidade da palavra está aqui, está em tuas mãos. Não seja enganado. Não seja enganada. Dá glória aí, igreja. Isso foi só a introdução. Eu estou um mês sem pregar, só preguei um domingo aí, já tem 2 semanas. Vocês vão me ouvir aí até 9h30 da noite. Irmãos, muitos aqui conhecem a história de Davi. Muitos conhecem a história de Davi. Pensa que Davi foi um homem santo, santinho da auréola.
Davi foi um homem de carne e osso como eu e você. Mas pastor, Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Sim, foi. Porque Deus olhou para ele mesmo com as falhas, e Deus se agradou dele e fez dele um homem segundo o seu coração. Assim como você, como eu, que somos cri-cri, irmãos, somos chato e dói. A gente arruma confusão com tudo, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Mesmo assim o Senhor morreu naquela cruz do Calvário por nós. E Davi era assim, homem segundo o coração de Deus, mas um homem que cometeu alguns erros, irmãos. Um homem que cometeu alguns erros. Mas mesmo com os seus erros que ele cometeu, ele reconheceu e voltou-se para o Senhor. E um deles está aqui. Essa passagem do capítulo 30, ela começa no capítulo 27, 29 e 30. Porque quando Davi, no capítulo de número 22, se não me falha a memória, e no capítulo 17, a gente vê que Davi ali, ele era um mancebo, um jovem, que o povo de Israel estava sendo afrontado, mas aquele jovem se colocou na brecha para ser usado pelo Senhor. E quando ele disse para os seus assim: não, me coloca na frente da batalha, porque quem é esse incircunciso que está afrontando a igreja, o exército do Deus vivo? Você já sofreu afronta, irmãos? Você já sofreu afronta? Calúnia? Apontaram o dedo para você? Aconteceu com Davi também. Mas disseram para Davi: Davi, você não pode, porque você é moço. Porque não estava crendo em Davi. Porque as pessoas te olham pelo estereótipo, mas Deus olha para você por dentro. Deus conhece quem você é por dentro. Nós conhecemos quem você é por fora, mas o Senhor conhece você por dentro. Até que Saul falou assim: você quer ir para a batalha? Põe a minha armadura. Colocar a armadura de Saul em Davi. Davi não conseguiu sair do lugar. Davi, tira isso de mim, não consigo. Porque se Davi tivesse matado Golias com a armadura de Saul, Saul iria dizer: matou porque estava com a minha armadura. Mas Deus não quer usar plágio. Deus não quer usar clone. Deus quer usar original. Você é original. Deus quer usar você. Davi foi para a batalha, vence o gigante Golias, mata ele. Só que na volta se ouviu um barulho assim: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Irmãos, quando Davi ouviu aquilo, quando Saul ouviu aquilo, Saul ficou possesso, irmãos. Porque tem gente que quer glória para si e se esquece que a estrela de Belém se chama Jesus de Nazaré. Ninguém pode pregar mais do que ele, ninguém pode louvar mais do que ele. Não, irmão, nós não estamos aqui para disputar posição, estamos aqui para fazer a vontade do Pai. É o Luiz, e pregar a palavra com veracidade para que a igreja seja abençoada no nome de Jesus. Se houve um erro de português, da glória. Se não houve, da glória. Se trocou o nome de Elias por Eliseu, da glória. Mas você conhece a passagem e exalta ao Senhor.
encheu disso. Davi saiu do meio dos israelitas, de Israel, e foi para o povo inimigo. Foi ficar com os filisteus. E o rei era Aquis. Havia sempre guerra entre Israel e os filisteus. Agora, o que me chama a atenção, o primeiro erro de Davi foi sair do meio dos seus e ficar com os inimigos. Parece que tem gente hoje em dia que tem a síndrome de Davi. Sai da igreja e vai se juntar com os nossos inimigos lá fora. Sai da igreja e se junta com eles lá. E tem mais. Se você ler o capítulo 27 de 1 Samuel, você vai ver que Davi, ele faz uma aliança com Aquis. E tem gente que vai embora da igreja e fica fazendo aliança com os nossos inimigos lá fora. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de tudo, fala mal dos grupos, fala mal de tudo da igreja. Estão se juntando com o inimigo, estão fazendo alianças com quem não é para fazer. Foi o que Davi fez. E Davi falou assim: me dá um lugar para morar. E Aquis, o que ele fez? Deu Ziclag, a cidade de Ziclag, para Davi e os seus 600 homens. Entra o capítulo de número 29. A guerra entre os filisteus e os israelitas. De um lado está Israel, de outro lado estão os filisteus. E quem está do lado dos filisteus para lutar contra Israel? Entenda uma coisa, foi embora, se junta com o inimigo e ainda quer lutar contra a igreja do Senhor. Ainda diz que é crente, eu sou crente, mas fez aliança com quem não é para fazer, e ainda continua lutando contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, dizendo: não vai lá não, não vai lá não, porque tudo é balela, o pastor é velho daquilo, ela não vai vingar, não vai crescer, não vai acontecer, e ainda fica lutando contra. Aí no capítulo 29, Davi está com os seus 600 homens ali. Na frente está o exército, está Aquis, e atrás está Davi com os seus homens na retaguarda. Os príncipes dos filisteus viraram para o rei Aquis e diz assim: olha, esse aí não é aquele Davi que disseram: Davi, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. E Aquis disse para ele: é esse mesmo, ele está lutando do nosso lado, ele é meu homem de confiança. E eles disseram assim: fala para ele que ele não vai lutar conosco, para ele voltar, porque pode ser que ele esteja no meio de nós, lutando contra o povo de Israel e possa se virar contra nós. Fala para o seu irmão assim: o inimigo sabe quem você é. Ele sabe quem você é, mesmo estando fazendo aliança quando tem quem não é para fazer. Ele te conhece lá, ele sabe quem é você. Você é uma potência na mão de Deus, só está no lugar errado. E os príncipes disseram assim: manda ele voltar. Aqui diz para ele assim: Davi, eu lhe amo, você é fiel, mas não pode lutar conosco. Faz o seguinte: volta para a sua cidade, volta para os seus. Davi estava mais ou menos 1 ano e pouco lá com Aquis, o rei Aquis, para lutar contra Israel. Tinha deixado Ziclag
Os seus 600 homens, os seus homens estavam com ele. Eles tinham deixado a sua cidade, tinham deixado Ziclag, tinham deixado lá mulher, filho, filha, esposa, tinham deixado lá. Não havia guarnição em Ziclag. Eles tinham ido lutar contra Israel pelo rei Aquis, junto com os filisteus. Mas Aquis disse para ele: volta para a sua cidade, volta para a sua casa. Ao amanhecer, de madrugada, volta para a sua casa. Jesus está dizendo para você: não é para você fazer aliança lá, que mesmo que você faça aliança para lutar contra o povo de Deus, o Senhor está falando para você: é melhor você voltar. Está na hora de voltar e entrar nesse exército novamente. Você faz parte do exército celestial, não, você não faz parte do exército inimigo, não. Obrigada, Deus. Obrigada. Pela madrugada, Davi acorda os seus 600 homens. Da onde Davi estava para Ziclag, demorava 3 dias para chegar lá. 3 dias. Davi caminhou 3 dias para chegar em Ziclag. Quando Davi chega em Ziclag, ele começa a ver algo estarrecedor. Quando ele chega na cidade com os seus amigos, com os que estavam com ele, os seus homens, a cidade está toda queimada. Pegou fogo, tacaram fogo em tudo. Não estava mulheres, não estava criança. E eles pensavam que todos haviam morrido, porque os amalequitas tinham invadido Ziclag. Os amalequitas eram um povo nômade. O que é um povo nômade? Um povo nômade, ele mora aqui por um tempo, depois vai para cá e fica aqui um tempo, depois vai para cá e fica aqui um tempo. Não tem moradia fixa. E eles atacaram Ziclag e tomaram de lá as mulheres, os filhos, os meninos, as meninas. Não mataram ninguém, mas levaram com eles. E quando Davi chega com o seu exército de 600 homens, não vê ninguém. Pensam que todos haviam morrido porque estava pegando fogo. Não havia ninguém. Quando eles caem em si e começam a procurar, vê que ninguém estava lá, ninguém havia morrido. E eles choram. Diz a Bíblia que eles choraram muito. Capítulo 30 do versículo 4. Eles choraram muito, até que não conseguiam mais chorar. Quem já perdeu alguém na família aqui? Você sentiu a dor da perda do ente querido? Imagine Davi, suas 2 mulheres, os seus amigos perderam seus filhos, as suas mulheres. Qual foi o choro daqueles homens? Agora detalhe, irmãos. Segundo erro de Davi foi sair para a guerra e não deixar guarnição com a sua família. Meu Deus. Estamos na frente de batalha, orando os pedidos, orando as fotos, mas a nossa família precisa ser guardada em oração, precisa ser guardada na vigilância, precisa ser guardada pelo Senhor. Então, quando nós estamos orando, antes de nós orarmos, nós consagramos a nossa vida, nós consagramos a nossa casa. Guarda a nossa casa, que não sofra retaliação, e o Senhor quer os seus anjos ao redor da nossa casa para nos livrar, e podemos ir a campo para lutar, aqui na terra, levando para o céu, o Senhor fazer acontecer na terra. Segundo erro de Davi foi que ele deixou a sua cidade, a sua família desguarnecida. Você precisa orar pela sua família. Você precisa entregar sua família nas mãos do Senhor. Você precisa pelejar pela sua família. Aleluia. Todos choravam. Todos choravam. Até que um teve uma ideia assim: a culpa é de Davi. A culpa é de Davi.
A culpa não é de ninguém, a culpa é de Davi. É ele que é o líder, a culpa é dele. Vamos apedrejar Davi, vamos matar Davi. Quem olha pela ótica humana, a primeira atitude é essa. Quer ver uma coisa? Quando tudo dá certo, todo mundo te aplaude. Todo mundo fala assim: eu falei que ia dar certo, que ia acontecer. Mas quando dá errado, todo mundo quer te acusar. Todo mundo sai de perto de você e começa a te criticar e dizer: eu falei que ia dar errado. Aí dizem assim, se é o pastor fala assim: eu falei que ia dar errado, o pastor está sem visão. É assim mesmo que acontece. Quando dá certo, eu estava junto, eu falei, eu estou junto com ele, deu certo porque eu estava junto. Mas quando dá errado, não, é culpa dele, é culpa dela. Foi por isso, foi por aquilo. Começa a arrumar defeito. Ei! Davi se angustiou. Mas o que Davi fez? Versículo que nós lemos, 6, lá no finalzinho. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Você precisa se esforçar no seu Deus nas coisas adversas. Quando está difícil, é aí que você precisa clamar. Quando está em dificuldade, é aí que você precisa dobrar os seus joelhos. É aí que você precisa descer a casa do olheiro. Mas não quer dobrar os joelhos. Davi buscou o Senhor. Quando Davi estava buscando o Senhor, ele deu um grito: Abiatar! Que Abiatar é o sumo sacerdote. Ou melhor, o sacerdote disse: traz para mim o éfode. O que era o éfode? O éfode era uma das indumentárias do sumo sacerdote, que depois do manto azul, depois da túnica, depois do manto branco, da túnica azul, ele colocava sobre. Era tipo de um colete que trazia dentro duas pedrinhas chamadas Urim, que no hebraico significa luz e perfeição. Ela trazia resposta negativa e ela trazia resposta positiva. E Davi começou a orar ao Senhor e disse: Senhor, eu vou persegui-los, vou alcançá-los ou não? E o Senhor respondeu: Davi, persegue eles que você vai alcançar. Davi reúne a sua tropa, reúne os homens que estão com ele e disse para ele: eu posso fugir aqui do lado, levanta a cabeça, o Senhor falou comigo, vamos atrás, vamos caminhar. Está na hora de você começar a levantar o ânimo do seu irmão que está do seu lado, que está triste, está cabisbaixo, não tem perspectiva de vida. Está na hora de você levantar ele. Está na hora de você dizer para ele: vai acontecer. Está difícil, mas vai acontecer. Está difícil, mas vai acontecer. Não importa, uma hora vai acontecer. Mesmo que as coisas estejam adversas, vai acontecer. Alguns minutos atrás queriam matar Davi, porque estavam culpando Davi das suas esposas e seus filhos terem sido levados pelos amalequitas. O povo cruel, o povo do Satanás, que desde lá no Gênesis vem causando problema para o povo de Israel. Se lembra da batalha? E quando Samuel disse para Saul assim: olha, você vai lutar, você vai matar tudo que você encontrar na cidade. Mas o que Saul fez? Poupou do melhor, do gado, o suqueiro. E era para matar tudo, era para exterminar o povo. Quem era o rei dos amalequitas? Agag era o rei dos amalequitas. Davi reúne a sua tropa e sai ao encontro daqueles homens.
caminhada, até que chegaram no Ribeiro de Besor. Fala, Ribeiro de Besor. Mais alto, Ribeiro de Besor. Isso, 600 homens. 200 ficaram ali. 400 passaram, atravessaram o ribeiro para ir atrás das suas mulheres e dos seus filhos. 200 ficaram no Ribeiro de Besor. Por que é isso, pastor? Ficaram lá 200 porque cansaram. Não desistiram, mas cansaram. Há momentos na nossa vida que nós cansamos. Há momentos na nossa vida que precisamos parar. Há momentos na nossa vida que precisamos de um refrigério. E a palavra Besor significa refrigério. De repente você está aqui hoje, está passando por algum problema difícil. Está na hora de você parar no Ribeiro de Besor. Está na hora de você ter um refrigério na alma. Está na hora de parar um pouco. Deus está dizendo para você: sai de cena um pouco. Sai de cena. Deixa que o outro assume a posição. Sai de cena. Vai para o Ribeiro de Besor. Aleluia. Vai ter um refrigério na alma. Você precisa de refrigério. Tem hora que a gente pensa que vai enlouquecer, que são tantas lutas. Nós não vemos saída. Estamos como o povo de Israel. Na frente, mar vermelho. Do lado montanha, atrás Faraó. E começam a ficar desesperando. Está na hora de você ir para o Ribeiro de Besor. O tempo de refrigério. Você precisa refrigerar a tua alma. Hoje é dia de você sair de cena para o Ribeiro de Besor. Agora olha para cá. Olha para cá. Só para você ouvir. Não é vergonha você parar. Não é vergonha você dizer assim: pastor, eu preciso de um tempo. Eu preciso parar. Eu preciso pôr em ordem a minha casa. Eu preciso me estruturar. Não é vergonha não. Isso é sabedoria. Porque você às vezes está tão ocupado, está tão atribulado, que se passar o Ribeiro de Besor e não parar, você pode se desviar lá na frente. Porque quando você passa o Ribeiro de Besor e não para ali para refrescar a alma e continua atribulado, você não começa mais a enxergar as promessas, você só começa a enxergar as dificuldades. E quando vem as dificuldades, você não crê mais no Senhor e não acredita mais nas promessas, não acha que vai acontecer mais nada, e você pensa que está dando burro em ponta de faca e para no meio do caminho e se desvia. Quem é que precisa passar no ribeiro? Eu preciso passar no ribeiro. Quem precisa passar no ribeiro? Esboça uma reação, irmãos. Eu preciso passar no ribeiro. Você está com a alma atribulada. Talvez você possa falar como salmista: porque estás abatido a minha alma, porque tu perturba dentro em mim. 200 pararam no Ribeiro de Besor. 400 passaram. Os 400 que passaram estavam a caminho aonde os amalequitas estavam acampados. Dá uma rajada de glória aí. Mas antes de chegar aonde os amalequitas estavam acampados, eles estavam caminhando. De repente encontram um homem ferido, egípcio ferido, quase à beira da morte, que era um dos servos de Amaleque. E ele deixou ele ali para morrer. Na sua trajetória, para salvar a tua família, Deus vai colocar um obstáculo para você ajudar ele. Sabe por quê? O Senhor vai testar a sua fé. Você está visando a tua família. Você está indo em busca da tua família. Mas antes de chegar lá, Deus vai colocar no meio do caminho uma pessoa precisando de ajuda, para ver se você vai parar
sacerdote tem a função de orientar a igreja, mas nem ele teve a capacidade de parar para ajudar o seu próximo, que era a palavra que Jesus estava falando. O levita, que naquela época levita era outra coisa, não é esse levita que louva hoje. Levita naquela época era um diácono hoje. O levita descia, passou por ele e de largo. Eu dou minha atenção. O levita que cuidava das coisas de Deus. Não adianta você sair de casa, cuidar de tudo da igreja, deixar a igreja limpa, limpar a igreja, limpar o banheiro, fazer tudo, cumprir a sua função, se você não é crente lá fora. Acredito que você quer fazer para você mostrar, mas e lá fora? Quem é o teu próximo lá fora? Nós nos preocupamos conosco, mas o nosso próximo está precisando de algo. Os 400 que passaram, tinha um que estava à beira da morte. Deus vai fazer isso com você, para testar sua fé, se você vai ser aprovado ou não. Nem tudo que a terra aplaude, Deus aprova. Você está pensando que está fazendo bem, faz tudo na igreja, não falta culto, faz tudo, mas lá fora ninguém te conhece como crente. O Senhor vai colocar você à prova. Davi parou com o seu exército ali, deu atenção para ele, deu comida para ele, estava com fome, estava morrendo, deu comida, deu água, até que ele se fortaleceu. Aí Davi foi lá perguntar para ele: quem é você? Da onde você é? Qual é o povo? E ele falou, ele disse assim: eu vou alcançar. Isso vai. Ele disse: meu Senhor, eu vou levá-los, vou guiá-los, mas não me mate. Irmãos, quem você vai encontrar no meio do caminho, ainda vai ter a função de guiar você para a bênção. Quem você encontrar no meio do caminho, na sua dificuldade, preste atenção no que eu estou falando, que eu estou profetizando na tua vida. Quem você encontrar no caminho da tua dificuldade, ainda vai guiar você para a bênção. Deus, irmãos, Ele se importa com os mínimos detalhes. É os mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Depois que Davi cuidou dele, ele guia Davi e sua tropa, até que chega aonde os amalequitas estão acampados. Quando eles estão lá, eles estão dançando, estão se alegrando, porque saquearam Ziclag, já vinha de outros saques de outras cidades, passou em Ziclag e levou consigo as mulheres e as crianças. Estavam festejando, estavam adorando ali, estavam bebendo, comendo, até que Davi veio com o seu exército. Irmãos, quando Deus está na direção, Satanás pode tentar até se esconder, mas o Senhor te dá visão espiritual para saber onde Ele está. Aquele homem que estava morrendo, ele foi o canal de bênção para Davi, para guiar Davi até onde estava a sua família. É verdade. Quando Davi chega lá, há uma briga, e diz a Bíblia que desde o crepúsculo do dia até o dia seguinte, da tarde do dia seguinte, eles brigaram, espada, até que Davi venceu a batalha e trouxe a sua família de volta. O que eu quero dizer isso para você: na vida de Davi ele cometeu alguns erros, mas Davi, ele foi humilde para reconhecer o seu erro e foi ao Senhor. O erro que nós temos é que quando nós estamos em dificuldade, nós esquecemos que Deus existe e vamos procurar a visão da terra. Irmão, sai da terra. É necessário que você saia da terra e comece a olhar para o céu.
Por isso que o salmista disse: elevo meus olhos para os montes. Não é o monte que vai te dar socorro, não. É para você levantar a sua cabeça para o alto, da onde vem o teu socorro. Porque na terra, irmãos, não há ninguém que pode solucionar. Até mesmo às vezes pode, mas, irmão, 100% não tem como. Para as coisas acontecerem na terra, você precisa entregar nas mãos do Senhor primeiro. Davi recorreu à pessoa certa, que foi o Senhor. Estava quase sendo apedrejado. Quem aqui já não recebeu pedrada? Já não foi caluniado? Já teve seu ministério em risco de ser descredibilizado? Mas o Senhor, quando você se posicionou, o Senhor pelejou por você. Davi lhe dá um exemplo aqui para nós, que nós não devemos lutar contra os nossos. Nós não devemos lutar, não precisamos lutar contra o povo de Deus, enquanto o povo do Senhor. Igreja briga com igreja tal, igreja briga com igreja tal, pastor não concorda com outro pastor, tudo na mídia. Satanás está fazendo o que está nos últimos dias, matando as crianças recebendo bala perdida. O que é isso, irmãos? Que tanta criança que morre hoje em dia, que tanta criança que são alvejadas em creches, em escolas. O que está acontecendo? Olhe para cá, você pensa que isso é normal? Não, isso não é normal. Isso é o mundo espiritual das trevas que está querendo matar os profetas do Senhor. E eu quero levantar um clamor com você agora, pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, pelas famílias, para que haja uma proteção divina, uma proteção do céu sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O Senhor só vai agir se você abrir a sua boca. O Senhor só vai trabalhar se você abrir os seus lábios. Senhor, guarda a minha família, guarda o meu filho. Porque hoje em dia sai para a escola, mas você não sabe se vai voltar. Sai para trabalhar, você não sabe se vai voltar. Há uma necessidade de uma cobertura espiritual. E você é o pastor da tua casa. Você é a pastora da tua casa. Você precisa guardar a sua família. Davi deixou a sua família Ziclane desguarnecida, mas você não. Você está sendo orientado nessa noite a entrar nessa guerra pela sua família. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê as crianças? Traz as crianças para cá. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. O mundo espiritual trabalha, irmãos. O mundo espiritual trabalha.